Olá, muito bom dia para você, amigo produtor rural, para você de casa que está nos assistindo. Chegue para cá, está na hora do De Olho no Clima e aqui você fica por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. Você pode acompanhar o AgroMais em nossas redes sociais pelo @AgroMaisTV. Pode participar também do nosso programa, você pode enviar dúvidas sobre o clima para o telefone da nossa produção, está liberado para você. E antes de passar o número, mande também o seu videozinho para a gente, mande fotos da sua propriedade, mostre pra gente como tá o clima por aí, se já tá fazendo aquelas névoas, tá formando chuva ou se o sol tá quente por aí, mande pra gente. O telefone é 11 93 700 7883. Vai ser uma grande satisfação colocar você aqui junto do nosso programa. De olho no clima, de olho na hora, 7h02. As geadas mais severas dos últimos 27 anos trouxeram inúmeros prejuízos aos cafezais de todo o Brasil. Detalhes com o Felipe Gomes. O frio e as geadas dos últimos meses passaram pelos cafezais brasileiros e causaram bastante estrago. Tanto que os produtores começaram a arrancar os pés de cafés que foram queimados pelo clima mais frio, já que a maior parte deles não tinham mais condições de brotar novamente. A intenção de alguns produtores com isso pode ser substituir o grão por milho, soja ou feijão, em especial nas áreas mais baixas e frias, onde o estrago foi maior. Pesquisadores da Fundação Procafé alegam que ainda é cedo para saber quantos pés foram perdidos. A ação mostra também que as mudanças climáticas causaram uma surpresa ruim aos cafeicultores que não esperavam que as lavouras fossem atingidas pela pior geada desde 1997 na região mineira que produz o insumo. A avaliação momentânea de pesquisadores é que os cafeicultores podem desanimar e parar o plantio de café, em especial aqueles que não têm o café como cultura principal. O AgroMais acompanha a situação. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta quarta-feira que os meses de julho e agosto foram os piores da série histórica em chuvas e que as perspectivas de chuvas até o final de outubro não são boas. Nós identificamos que os meses de julho e agosto foram os piores meses da série histórica de monitoramento do nosso setor elétrico, particularmente nos reservatórios do sul, da região sul, que corresponde a 10% da nossa capacidade de armazenamento, e dos reservatórios do SIM como um todo. E isso, evidentemente, que causa consequências para a gestão hidroenergética do nosso sistema. As perspectivas para o futuro que nós temos agora, em termos de precipitações até o final do período seco, elas, no momento, não são boas. Permanecemos com perspectivas de menores precipitações até o final do período seco, ou seja, até o final de setembro, outubro. O cultivo de seringueiras também foi impactado pelas geadas e o frio intenso. Os especialistas verificaram seringais queimados, queda de folhas, além de lesões e ramos semelhantes à queima pelo fogo ou desidratação muito rápida no tecido. Para falar sobre isso, nós conversamos com Eliane Cristine Gonçalves, pesquisadora da APTA Regional de Colina, interior de São Paulo. Nos últimos meses, nós tivemos sérios problemas com a geada nos seringais. E a geada é uma velha conhecida, né? É um fenômeno muito conhecido dos produtores, e esses últimos meses ela causou bastante problemas na cultura da seringueira. E ela provoca a morte dos tecidos vegetais ou que pode levar à morte da planta em si, ou morte de algumas partes da planta e queima, como das folhas, dos ramos, do caule. E a cultura da seringueira, ela é sensível à geada, tanto que na implantação de projetos veículos é recomendado não implantar em áreas suscetíveis à geada e nem em áreas de baixada. Acontece que essas últimas geadas elas foram, em geral, em áreas assim que não tinham
não eram tradicionais de ocorrência de geada, né? E causou sérios prejuízos no estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, nos plantios de seringueira. E a severidade varia muito de acordo com o estado fenológico das plantas. Então, os plantios de até 3 anos de idade foram os mais afetados e ocorreram, assim, na maior parte dos casos, morte das plantas mesmo. E já nos seringais adultos, dependendo da área de implantação, nós tivemos a maioria queima e queda das folhas, e em alguns locais, além disso, ocorreu a morte ou o escurecimento, a morte dos ramos e das plantas e do caule, e a gente reconhece esse sintoma de morte pegando um canivete ou uma ferramenta pontiaguda e furando a planta. E aí, se estiver saindo o leite, o fluxo normal de látex, ela perdeu as folhas, houve um secamento dos ramos, mas ela vai brotar. Agora, se a gente fizer essas perfurações e o látex não estiver fluindo normalmente, então esses tecidos eles foram atingidos e ocorreu morte dessas partes da planta. E a gente recomenda, quando ocorre isso, né, uma poda dessas partes e o pincelamento com uma pasta com fungicida para evitar a entrada de doenças fúngicas. Nos seringais em sangria, seringais já adultos, a maioria que perdeu as folhas, vai demorar bastante para essa brotação nova vir. E nós vamos ter um atraso, então, na entrada em sangria, um atraso nessa brotação e, consequentemente, uma redução da produção. Um redemoinho de poeira gigante impressionou moradores no interior de São Paulo. O fenômeno causado pela combinação de calor, tempo seco e ventos é comum, mas esse chama atenção pelo tamanho. Está mais seco em São Paulo do que no deserto do Saara. Enquanto a chuva não chega, atenção para os cuidados com a saúde. Faz quase um mês que não chove na capital paulista. Durante a tarde, a umidade chegou a 15%. É a média dos dias mais secos no deserto do Saara. Mas lá estava bem melhor hoje, com a umidade na casa dos 80%. É como o lábio resseca e às vezes racha, isso pode acontecer nas suas vias aéreas também, seja aqui perto do nariz, garganta e no pulmão também. No horizonte dá para ver a camada de poluição. Vários pontos da cidade registraram qualidade do ar muito ruim ou péssima, o que dificulta ainda mais a respiração. Muita gente veio procurar um alívio aqui na farmácia. E a prateleira com os produtos mais procurados já está montada. Tem inalador, soro, colírio, spray nasal e os antialérgicos. E a gente que também tem filho fica difícil. Eu vim até comprar um soro fisiológico aqui também por causa disso já. Tem cremes, né? Porque a pele também fica bem ressecada, fica bem judiada também. Enquanto o tempo seco não dá uma trégua, algumas dicas simples podem te ajudar a respirar melhor. Mantenha-se bem hidratado e ajude crianças e idosos a fazer o mesmo. Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia. São cuidados importantes para os próximos dias, já que o tempo só deve melhorar no final da semana. De olho no clima, de olho na hora, 7h10. O céu de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, tem amanhecido encoberto e acinzentado por causa da fumaça das queimadas no Pantanal, Paraguai e Bolívia. O repórter Júnior Rocha tem as informações. Por conta das queimadas, como você muito bem disse, principalmente no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, e também no Paraguai e na Bolívia. Foz do Iguaçu, uma tríplice fronteira, faz fronteira com o Paraguai também e, é claro, foi prejudicada também por conta disso. Você pode ver nas imagens que a situação é bastante complicada, deixou a cidade toda bastante cinzenta. Vale ressaltar também que outra coisa que prejudica muito toda essa visão, toda essa fumaça, é justamente também as queimadas que estão ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Só para que você aí de casa tenha uma noção, o Corpo de Bombeiros atendeu neste mês, só neste mês,
28 situações de incêndios a vegetações. Então, é uma situação muito complicada. Muitas pessoas acabam colocando fogo ali nessa área de vegetação, muitas vezes aí para limpar o quintal e nem pensam no mal que estão fazendo, não só para a natureza, mas também para elas próprias. Isso porque todos nós acabamos aí inalando toda essa fumaça. Vale ressaltar que o céu de Foz do Iguaçu vai permanecer cinzento até amanhã. Isso porque vem uma frente fria aqui para a cidade, aqui na nossa região oeste do Paraná e, consequentemente, vai trazer também a chuva. A previsão hoje, a partir das 4 horas da tarde, é de chuva aqui na Tríplice Fronteira. Volto com vocês aí no estúdio. Desde julho, Mato Grosso do Sul sofre com a forte estiagem e com focos de incêndio em lavouras, áreas de pastagem e no Pantanal. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou o envio de recursos para ações de combate aos incêndios florestais. A situação de incêndios no Pantanal levou o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a assinar 2 decretos declarando situação de emergência em todo o estado por 180 dias. Um deles relacionado à estiagem e outro relacionado aos incêndios florestais em qualquer tipo de vegetação. Segundo o governo do estado, os R$8.600.000 repassados pela União vão ser aplicados nos trabalhos dos bombeiros em 7 cidades, como Bonito, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho. Os recursos devem ser usados na compra de combustível para viaturas, barcos, aeronaves e equipamentos utilizados no combate aos incêndios florestais. Atualmente, 150 bombeiros militares estão envolvidos na operação de combate aos incêndios em Mato Grosso do Sul. Os recursos já foram liberados e serão aplicados de acordo com as necessidades pelos próximos 3 meses. O incêndio atingiu uma área de vegetação em Venda Nova, no Imigrante, na região serrana do Espírito Santo. Essas imagens foram feitas por quem passava pela rodovia BR-262. As chamas se alastram rapidamente e chegaram a ameaçar casas. No fim, os bombeiros conseguiram controlar o fogo. A estiagem, que já vinha há algum tempo afetando o transporte de cargas na hidrovia Tietê-Paraná, um dos principais meios de escoamento de produção agrícola dos estados da região centro-oeste e sudeste do país, levou o sistema a esse nível crítico. Em São Paulo, a movimentação da hidrovia está limitada pelo nível baixo do rio Tietê. E no ponto intermodal de Pederneiras, em São Paulo, 90% das barcas já estão paradas. Mas a gente segue falando aqui, né? A chuva que era tão esperada pelos agricultores no Rio Grande do Sul finalmente chegou. Ontem o dia foi bem chuvoso. A repórter Cissa Kramer fala com a gente sobre o reflexo disso para os produtores rurais lá no Rio Grande do Sul. Confira. Sabe quando a gente está assim naquele elevador, naquela roda de conversa ali, né? Claro, mantendo o distanciamento, protocolos. O assunto é, essa chuva que não para, né? Mas essa chuva que não para é o que os nossos produtores precisavam, principalmente na região noroeste, na região norte do estado. Claro, nem sempre ela vem assim daquela maneira tranquila, né? Às vezes vem aquele grande acumulado de chuva, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Na região metropolitana. Tem alerta, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia para mais acumulados ainda. E aí tem os prejuízos para os produtores de hortaliças, né? Então, esse equilíbrio nem sempre é fácil, mas lá na região norte e noroeste, a chuva precisava vir dessa maneira, com esses acumulados para umedecer o solo. Os produtores já estavam sentindo aí a secura do campo, principalmente na safra de inverno, né? A produção de trigo já poderia ser afetada aí por falta de chuva. Então, veio uma chuva em grande volume nessas regiões produtoras do estado e agora a gente fica na expectativa, né, para essa colheita recorde de trigo. A gente pode chegar aí a 3 milhões de toneladas, que passamos de 1 milhão de hectares, né, uma marca histórica aqui no Rio Grande do Sul. De olho no clima, hora certa para você, 7 horas e 16 minutos. Uma onda de calor em São Paulo, ventos costeiros do Rio de Janeiro e previsões de chuvas intensas no Pará, na região de Belém e também no Maranhão. Vamos ver como está o comportamento de chuvas para esta quinta-feira aqui no mapa. Nayara Abad vai colocar para a gente, a nossa DTV. Esse aqui é todo o comportamento das chuvas. Como o Francisco já havia adiantado para a gente,
Tudo começou ali no Rio Grande do Sul e iria subindo aí para as regiões mais para frente, né, subindo um pouco mais. Olha aqui, já chega em parte do Paraná, parte de Santa Catarina e um pedacinho do Mato Grosso do Sul também já é tomado por essa onda de chuvas que vem aí do Rio Grande do Sul. A previsão é que isso sobe um pouco mais aí e chegue também na parte sudeste, em São Paulo, que já tem previsão de chuvas aí para essa quinta-feira. Como nós vimos, por lá o tempo está muito seco, umidade relativa do ar abaixo de 15%, já pode chover por lá hoje no fim da tarde e durante todo esse fim de semana. No Rio de Janeiro nós temos parte de ventos mais costeiros por ali, sempre diz previsão de chuvas ainda para hoje, mas pode ser que isso mude também aí na próxima sexta-feira. Na parte mais alta do mapa também só região, na região costeira, só ventos ali costeiros, aquele vento trazido pelo mar. Como eu adiantei, no Pará e parte também do Maranhão nós temos possibilidade de chuvas intensas nessa região. No Amazonas segue aquela chuva de todos os dias ali no fim da tarde, mais ou menos. O acúmulo de água por lá está bem intenso nesses últimos dias, já tem mais de 15 dias que a gente noticia isso aqui no De Olho no Clima, mas a chuva lá no Amazonas segue em uma proporção bem significativa. Não a ponto de elevar de novo o nível do Rio Negro por lá, mas continua aí com essa chuva bem intensa. As outras partes aqui do mapa seguem ainda todas claras, sem possibilidade de chuvas ainda nessa quinta-feira, com aquele bolsão de ar quente que se espalha por todo o Brasil, jogando a umidade relativa do ar bem abaixo, né? Ontem aqui no Distrito Federal, por exemplo, chegamos aí perto dos 16% de umidade, a marca de graus aí em faixa de 29 a 30 graus durante o período da tarde, ou seja, muito quente por aqui também, mas isso tudo pode mudar a partir de domingo. Alguns pontos isolados já pode ter chuva, segunda e terça-feira também a chuva chega tanto aqui no Distrito Federal, como também chega aí em grande parte do estado de Goiás, e claro, a gente vai seguir acompanhando tudo isso por aqui no De Olho no Clima e também dentro do todo o jornalismo aqui do AgroMais. A gente segue aqui com o nosso programa agora, apesar da produção recorde de 776 milhões 500 mil toneladas de trigo na safra 2021-2022, o último relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, surpreendeu o mercado com a redução de 15 milhões e meio de toneladas na oferta global do cereal. O motivo? As penalizações causadas pelo clima dos principais países produtores da commodity. O destaque foi para a Rússia, onde as nevascas no início do ano congelaram as sementes e prejudicaram a lavoura que tem sido colhida nesse mês. Em relação à cadeia, no Brasil, segundo a Conab, a produção da safra de 2021 deve ser a maior da história, acumulando 8,6 milhões de toneladas, aumento de 37,6% em relação à safra passada, por conta do incremento do plantio no Paraná e no Rio Grande do Sul. E por aqui, a demanda interna pelo trigo, a previsão é de 3,4% maior frente ao ano anterior. Para entender um pouco mais como fica o mercado, o AgroMais conversou com o especialista César de Castro Alves. Confira. O trigo é uma cultura talvez comparável aos outros grãos, né? O caso do milho e da soja, o balanço mundial ele não era tão apertado quanto o caso do milho e da soja, né? Haja vista os preços bem elevados aí desses grãos que a gente está vendo há bastante tempo. Então, o trigo, a situação era um pouco menos preocupante. De um mês para cá, né, praticamente, aí quem chancela isso, né, é o relatório de agosto do USDA. Eles fizeram um grande desconto, né, como vocês bem colocaram na reportagem, de 15 milhões de toneladas para menos no que era previsto, e isso começou a colocar um aperto maior do que o esperado, né? Isso no balanço mundial. O Brasil é bem pequeno, né, no mundo como produtor, mas você tem aí pesos pesados, né, os Estados Unidos, Rússia, China, mas aí o grande desconto foi em cima da safra da Rússia e também do Canadá, que sofreram bastante com seca. Então, consequência disso foi que os preços subiram um pouco mais, né? Vale dizer que o patamar aí de $7 o bushel é bastante elevado historicamente, então o trigo ele não está tão para trás nessa corrida. E um pouco mais de notícia ruim, né, vamos dizer assim, de expectativas de safra para o mundo, lembrando que a demanda está bem aquecida desde o começo da pandemia, um pouco em função da busca pelo trigo para rações e também por conta de uma preocupação de alguns países com segurança alimentar. Então, a gente nota que os estoques dos países exportadores estão bem baixos, né, a gente destaca isso no nosso relatório. Então, acho que complicou um pouco mais assim do ponto de vista global. E eu acredito também que vale também a gente ponderar tudo isso pela situação do Brasil, que esse ano a expectativa é de uma safra 38% maior. Então, aqui dentro, a nossa situação é, até o momento,
um pouco mais animadora, vamos dizer assim. Todos esses fatores que você colocou, qual que é a perspectiva de preços para esse segundo semestre do trigo? Deve ser mantida essa valorização ou esses valores eles podem se acomodar com a colheita de trigo na Argentina e até no Brasil, né? Mesmo não sendo expressivo aí no cenário mundial, também ajuda a acomodar os preços nos próximos meses, né? Nos outubro, quando começa a colheita? Olha, sim, nós acreditamos que se tudo performar bem, né, e aí vale dizer que esses 38% de expectativa de aumento da produção brasileira nos coloca na maior safra da história de trigo, né, da ordem de 8,5 milhões de toneladas, isso é bem expressivo para os nossos padrões. A Argentina também tem aí provavelmente uma safra muito boa, né, próxima aí de 19 milhões de toneladas. Então, se tudo isso performar bem, não tivermos problemas climáticos, temos chance de ter alguma acomodação de preço, sim. Não achamos que o espaço é muito grande, justamente porque a demanda está aquecida, né? Os estoques foram muito baixos no Brasil de trigo nos últimos 2 anos, então é possível que eles terminem melhor essa safra se a gente conseguir colher essa safra sem problemas. No entanto, né, sempre tem um porém, a Argentina ainda é uma incógnita, né, com esse cenário de laninha que normalmente carrega um clima mais desafiador, né, para o sul do Brasil e para a Argentina, que é normalmente mais seco. Então, a gente não tem tanta segurança de que essa produção ela toda vai ser possível de ser obtida na Argentina. E vale lembrar também que o Rio Paraná está com um nível muito baixo, né, isso sempre é um problema que pode encarecer a importação para o Brasil, né, e a exportação da Argentina para o Brasil, além do câmbio. Então, há elementos que colocam um pouco de preocupação e nos impede de traçar um cenário muito positivo ainda, com queda de preço e um alívio aí para a indústria de ração animal. Então, esse relatório a gente destaca que sim, que a temperatura aumentou, né, literalmente, ficou um pouco mais apertada e apesar desse desenho bom que a gente tem para a safra do Brasil e da Argentina, ela ainda não está garantida. E a gente tem uma demanda bastante aquecida, que está recompondo, na verdade, 2 anos muito apertados. Pegando como gancho essa sua lembrança de que esse ano a gente vai bater um recorde de produção de trigo aqui no Brasil, e lembrando que o trigo parece ter chegado de vez ao centro-oeste brasileiro, não é? Já dá para a gente começar a ser mais otimista com a nossa produção para as próximas safras? Lembrando ainda que o Brasil tem feito a parte dele ao desenvolver novas variedades de trigo aqui e por isso o Centro-Oeste entrou de vez como um grande player aí nessa produção. Você acredita que vai chegar o momento em que a gente se torne autossuficiente, por exemplo? Olha, está um pouco distante ainda, né? Nós temos aí um consumo que normalmente, nossa produção é normalmente da ordem de 6 a 8, nós temos um consumo de 14, então não é pouca coisa que falta ainda. É verdade que o trigo está melhorando muito, cada vez mais adaptado ao Brasil, a gente consegue produzir em outras áreas que antes não eram possíveis. Esse é um ponto muito importante, eu acho que a gente continua nessa direção de ficar menos dependente, tá? Essa independência total, eu acho que ela não é tão simples e rápida, simplesmente pela competição, né, do trigo com outros grãos. E o que a gente tem nesse momento, nesse ano, é um deslocamento, né, de algumas áreas que seriam de milho safrinha, elas acabaram indo para trigo, que ajudou a criar esse grande aumento de área aí, próximo de 15% em relação ao ano passado. Então, um pouco dessa grande produção de trigo que a gente deve ter é por conta do problema do milho. Então, em muitas áreas, os produtores preferem plantar o milho e a relação de preços entre as duas é super importante. Isso normalmente muda ano a ano. Então, eu acho que sim, a gente caminha para talvez uma dependência menor, mas eu acho que ainda a autossuficiência não é algo tão próximo. De Olho no Clima, de olho na hora, 7 horas e 26 minutos. Vamos agora com a previsão do tempo para essa quinta-feira. Eu começo pela região norte. Pela manhã o sol aparece forte em Cametá, no interior do Pará. A mínima por lá é de 25 graus e a máxima deve ficar em 35. A umidade ativa do ar vai ser de 40%. Em
Em Manaus, no Amazonas, mínima de 26, máxima de 35, umidade relativa do ar em 40%. Em Ji-Paraná, em Rondônia, mínima de 26, máxima de 38, umidade relativa do ar em 20%. Em Barra do Garça, no Mato Grosso, mínima de 21, máxima de 38, umidade relativa do ar em 10%. Vamos agora para outras 4 cidades. Sol com algumas nuvens em Trindade, no interior de Goiás. Mínima de 16 graus e máxima de 36. A umidade do ar deve chegar a 15%. Em Uberaba, em Minas Gerais, mínima de 20, máxima de 35, umidade relativa do ar em 20% também. Em Jaú, São Paulo, mínima de 21, máxima de 35, umidade relativa do ar em 20%. Em Cachoeiro de Itapemirim e no Espírito Santo, mínima de 17, máxima de 33, umidade relativa do ar em 20%. Esse foi o seu De Olho no Clima. Agradeço a você pela sua companhia, pela sua audiência. Nos encontramos amanhã às 7 da manhã aqui na AgroMais. Uma quinta de paz e alegria. Tchau. Até amanhã.